Hoje nós iremos falar sobre matemática B do professor Bernardo, então serve para todos os segundos. Como o professor Bernardo já me informou, ele já terminou o conteúdo de geometria analítica, geometria plana com vocês, dessa apostila que é a apostila 1. Então nós iremos fazer uma retomada desse conteúdo para que vocês não fiquem com esse tempo parado e esqueçam toda essa parte, porque a hora que chegar na apostila 2 vai dar continuidade na matéria. Então começamos a falar sobre os eixos. Então nós temos dois eixos, o eixo X, conhecido mais por vocês, mas o nome é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Depois nós temos duas bissetrizes, que são bastante importantes, que são a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Eu coloquei 4 pontos espalhados nesse plano cartesiano em lugares estratégicos, que é isso que eu quero falar da aula de hoje com vocês. Toda vez que eu tiver um ponto e esse ponto pertencer ao eixo das abscissas, qualquer ponto que pertence ao eixo X, se você observar, ele tem um valor do X, mas o Y dele toda vez ele vale 0, ele pertence ao eixo. Então, eu não tenho componente de y para ele. Da mesma forma, se eu tiver um ponto que pertence ao eixo y, o eixo das ordenadas, ele vai ter o seu valor correspondente ao valor do y, porém, o x dele ele é 0. Agora, vamos passar para os quadrantes. Se, por ele ser uma bissetriz, você consegue dividir o ângulo exatamente no meio. Então, o mesmo tamanho de um lado vai ser o mesmo tamanho do outro. Então, quando você tem uma bissetriz dos quadrantes ímpares, o mesmo número que der no X é o mesmo número que der no Y. E aí você pode falar para mim, e aqui embaixo, professora? A mesma coisa. Se ele der menos 5, ele vai dar menos 5. Se ele der menos 3, ele vai dar menos 3. Agora, quando eu vou para as bissetrizes dos quadrantes pares, o que acontece? O X de um é o inverso, o oposto do outro. Então, se o x valer A, o y vai valer menos A. Se vier aqui em cima, se o x valer menos A, o y vai valer A. E isso é importante porque não vai em nenhum momento pedir para que você só encontre isso, mas no enunciado do exercício aparecem algumas informações e aí, se você não souber, não consegue desenvolver. Nós vamos falar sobre ponto médio. E o ponto médio é a primeira fórmula que aparece para vocês. O ponto médio é uma das únicas fórmulas que usa soma. A maioria das fórmulas usa subtração. Então você pega o x de um, soma com o x do outro e divide por 2. Pega o y de um, soma com o y do outro e divide por 2. Eu separei um exemplo para vocês agora, e é um exemplo que vai fazer uma mistura de tudo para que a gente possa utilizar. Diz assim: sabendo que o ponto B, que ele tem coordenadas 4 e 3, ele é o ponto médio, eu não estou pedindo para você encontrar, ele é o ponto médio do segmento que vai de A até C. Então vamos supor que a gente tem um segmento, esse segmento ele começa em A e termina em C, mas o ponto médio a gente já sabe quanto vale, ele vale 4 e 3. E aí só que ele vai me dar algumas informações sobre o ponto A e o ponto C. O que ele diz sobre o ponto A? Que o ponto A pertence ao eixo das abscissas. Se ele pertence ao eixo das abscissas, ele tem um certo x e o y dele vale 0. Então, ele tem um certo x, mas eu tenho certeza que o y vale 0. O ponto C pertence ao eixo das ordenadas. Então, se ele pertence ao eixo das ordenadas, o y dele tem e o x dele vale 0. Eu vou colocar o x valendo 0 e o y eu vou procurar quanto ele vale. Para esse exercício, eu quero saber quanto que é o ponto, quais são as coordenadas do ponto A e quais são as coordenadas do ponto B. Então, vocês podem observar que está faltando o x de um e o y do outro. Eu vou usar a fórmula do ponto médio. Quem é o ponto médio? O 4 e o 3. Pode até não colocar, deixa entre parênteses mesmo. Agora eu vou pegar o x de um com o x do outro, lembrando que nós estamos fazendo o A com o C, tá? Então, eu vou pegar o x do A, o x do B e vou dividir por 2. Então, eu vou pegar o x do A, o x do C e vou dividir por 2. Agora aqui,
o y do A, o y do C e vou dividir por 2. Então, 0 com mais y dividido por 2. Isso é uma igualdade de pontos. Dois pontos só são iguais se o x de um for igual ao x do outro, o y de um for igual ao y do outro. Então, vai ficar 4 e 3 é igual. X mais 0 é x dividido por 2, y mais 0 é y dividido por 2. Vou comparar os pontos. Coordenada x é igual a coordenada x. Logo, nós temos que o x está valendo 8. Coordenada y é igual a coordenada y. Então, nós temos que o y está valendo 6. Não é para dar a resposta, então, que agora é 6 e 8. Não é isso. O ponto A, ele é composto por x, que eu já descobri quanto vale, e 0. E o ponto B, ele é composto por 0 e o y, que eu já sei quanto vale, que é 6. Obrigada. Próximo tópico, então, da aula de hoje é distância entre dois pontos. Então, a gente já viu a fórmula de ponto médio, que foi a primeira fórmula. A gente já viu pertencer aos quadrantes e às bissetrizes. E agora a gente passa para a nossa próxima fórmula, que é distância entre dois pontos. Olha que agora você já tem subtração diferente da fórmula anterior. Então, dado dois pontos, xa, ya, xb, ye, agora eu vou fazer o x de um menos o x do outro elevado ao quadrado, o y de um menos o y do outro elevado ao quadrado. Quando eu tiro a raiz, eu encontro a distância entre esses dois pontos. Você já deve ter feito vários exercícios na sala de aula, mas eu escolhi um exercício que é bastante interessante, bastante importante dentro dessa matéria. Ele se encontra na página 40 do caderno de tarefa de vocês e é o exercício 27. Vai ter outros exercícios parecidos com esse que vocês podem fazer também. O que diz? O ponto M do eixo das abscissas. Primeira informação muito importante. Se esse ponto M pertence ao eixo das abscissas, eu sei então que ele tem x no seu, ele tem algum valor no seu componente x, mas eu tenho certeza que ele tem 0 na componente y dele. Aí aparece uma palavrinha equidistante. O que significa equidistante? Que está à mesma distância. Esse ponto M está à mesma distância do ponto P e do ponto Q. E a gente tem que descobrir quem é esse ponto M. Qual é o erro que o aluno faz? Bom, se ele é equidistante, ele é um ponto médio. Mas isso não é verdade. Ele não disse para mim que é ponto médio. Então, esqueça isso. Esse ponto, a gente até pode ser um ponto médio, mas a gente não tem certeza. Então, qual seria o desenho mais ideal para isso? Eu tenho o ponto P, sendo menos 2 e 2. Eu tenho o ponto Q, sendo, estou colocando em valores de maneira genérica, tá? Depois, quem quiser construir com gráfico, tudo certinho. E esse ponto M está em algum lugar, não necessariamente no ponto médio, aonde a distância do M até o Q seja a mesma distância do M até o P. É isso que ele está dizendo para mim. Eu posso, aqui dentro dessa reta, tem vários lugares onde isso pode acontecer, mas não quer dizer que ele seja ponto médio. Então, eu tenho o ponto M, que eu já conheço um pouquinho dele, isso aqui. Então, o que eu observo? Se é equidistante, a distância de M até P tem que ser a mesma distância de M até Q. Então, eu vou usar a fórmula da distância duas vezes. Então, eu vou colocar a raiz aqui e eu vou fazer de M até P. Então, eu vou usar essas duas distâncias aqui. Vou pegar o x de um menos o x do outro. Observem que já é menos, o menos da fórmula com o menos do 2 vai ser mais. Aí, mais, vou pegar o y de um e vou tirar o y do outro e vou elevar ao quadrado. Fiz então com o M até chegar no P. Agora eu vou fazer a mesma coisa, do M até chegar no Q. Então, x menos 2 elevado ao quadrado e 0 menos 6 elevado ao quadrado. O
que acontece? A gente tem duas raízes enormes, mas temos dois lados da equação. Tudo que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro. Para eliminar essas raízes, nós vamos elevar os dois lados ao quadrado. Então, a raiz acaba sumindo. Problema resolvido. Agora eu tenho que resolver isso aqui. Lembrando da nossa regrinha. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E resolvendo isso, menos 2, 0 menos 2 dá menos 2, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Não fica já desesperado achando que vai cair na equação de segundo grau, vocês vão ver que não vai cair. Vou usar a regrinha aqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4, e 0 menos 6 vai dar menos 6 ao quadrado, 36. Olha por que não vai cair na equação de segundo grau. Tudo que está igualzinho dos dois lados, você pode cortar, porque a hora que você passar o x ao quadrado para lá, ele vem negativo, então cortou o x ao quadrado com x ao quadrado. Problema resolvido. Então não caiu numa equação de segundo grau. Mas eu vou organizar, ainda dá para cortar o 4, ó. Tem um 4 positivo aqui, 4 positivo aqui. Se ele passasse para lá, ele ia negativo. Vamos organizar. 4x passou para lá, mais 4x. Desse lado, 36 passou esse para cá, menos 4. Então, sobrou que 8x é igual a 32. X vai ser 4. Então, o lugar, o ponto M, que é equidistante dos dois pontos, que é o ponto P e Q, ele é o 4 e o 0. Então, não necessariamente foi o ponto médio ali. Vocês vão, então, procurar os exercícios. Lá na página 40 da tarefa, tem vários exercícios do mesmo modelo. Então, refaçam esses exercícios. Quem não fez, faça. Quem já fez, refaça. Pega os exercícios de sala, correspondente a essas 2 aulas que nós falamos de hoje. Refaça os exercícios. Obrigada.